Bom dia a todos. Meu nome é Reinaldo, sou um dos colaboradores da casa. E vou passar uma mensagem hoje de Jesus no seu dia a dia. Um livro interessante e uma boa reflexão. E o tema de hoje é tristeza. Está triste? Busque Jesus, o médico das almas, e compre na farmácia de Deus os medicamentos. Uma vez adquiridos os remédios, tome-os da seguinte maneira: sorriso, pelo menos 4 vezes ao dia, por tempo indeterminado. Oração, 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. Medicamento que deverá ser ingerida com água da sinceridade. Amigos, sirva à vontade, não há contraindicação. Fé, do tamanho de um grão de mostarda, uma cápsula diariamente. Gratidão, um comprimido sempre que se sentir injustiçado. Para ajudar no tratamento, faça um regime. Evita rancor, a revolta, o choro e a cama. Se este tratamento não for suficiente, interne-se numa obra social. Se tomar corretamente toda a medicação, dificilmente não irá se curar de doença e da tristeza. É uma reflexão para nós, tristeza, né? Nós temos tratamento aqui, né? Você viu que nós temos a farmácia de Deus aqui. Convido a todos a relaxar em suas cadeiras, elevar o pensamento a Deus, a Jesus. Pai amado, mais uma vez estamos aqui reunidos em seu nome. Chegamos até aqui em busca de auxílio espiritual, para que possamos nos melhorar a cada dia. Pedimos aos mentores dessa casa que ilumine cada ambiente dessa casa, cada membro aqui representando seus familiares, e aqueles irmãos que por algum motivo não puderem estar aqui, que também seja agraciado pelos bons espíritos. Pedimos, Pai, que todos aqueles membros que estão aqui, encarnados e desencarnados, recebam aquilo que do seu merecimento, que sejam iluminados, que possam retornar para os seus lares, melhores do que aqui chegaram. Que todos aqui possam se sentir fortalecidos no bem, no amor e na caridade. Que assim seja. Graças a Deus. Bom dia a todos. Eu sou a Márcia, eu sou do Esperança, lá em Cotia. Não sei se vocês conhecem a nossa casa, está lá no Jardim Sandra, em Cotia. Se um dia vocês quiserem conhecer, vai ser muito bom ter vocês lá. Eu vou falar sobre a parábola da semente, né? E falar sobre a confiança no tempo de Deus. Quando a gente pensa em parábolas, vamos ver se eu me acerto aqui. Não, aqui. Isso. Eu me perco com botões. Quando a gente pensa em Jesus, né, e pensa nas parábolas, Jesus viveu aqui há mais de 2000 anos. Mas vocês já perceberam como as parábolas elas são atuais?
E como elas conseguem se encaixar no nosso dia a dia? A gente pega uma parábola de Jesus, ela vai se encaixar. Se a gente vai falar sobre a parábola do semeador, a gente vai ter ali um ensinamento. Se a gente vê a parábola da ovelha perdida, tem outro ensinamento. E assim por diante. Todas as parábolas, elas se encaixam no nosso dia a dia. E olha que já passou 2000 anos. Se a gente pega uns filmes antigos, não precisa ser nem muito antigo. Pega um filme que a gente postou há 5 anos atrás. Se a gente assistir 2, 3 vezes, a gente não quer assistir de novo, né? Tem alguns filmes que a gente quer, algumas músicas, mas as parábolas de Jesus, elas sempre se encaixam no nosso dia. Por quê? Quando Jesus ensinava, ele ensinava de uma forma muito interessante. Que é a mesma forma que a gente, quando quer passar um ensinamento para alguma pessoa, a gente faz. E quer ver como todo mundo presta atenção? Se a gente começa assim, era uma vez. Todo mundo quer saber o que vai acontecer nesse era uma vez, né? Muitos filmes da Disney começam assim, né? E é lotado os filmes da Disney. Por quê? Conta uma história. Se Jesus trouxesse os ensinamentos dele e falasse assim, olha, você tem que amar o próximo, você tem que ter paciência, você tem que ter isso. A gente ia conseguir? Na época, o povo já era mais embrutecido, já não conseguia. A gente consegue? Se a gente está assistindo uma aula, por exemplo, se não tem algo que prende a nossa atenção, a gente não fica, a gente dispersa. A gente vai pensar no problema, a gente vai pensar se vai ter sol, se vai chover amanhã, a gente vai pensar no boleto que a gente tem que pagar, então a nossa mente vai longe. Mas quando alguém está contando uma história, a gente presta atenção. Chega alguém do nosso lado e fala assim, deixa eu te contar uma coisa, vem cá, senta aqui do meu lado. Vou te contar a fofoca, vem cá. Se a fofoca, todo mundo está ali, né? Todo mundo quer ouvir. Então a gente presta atenção em história. E Jesus, como era muito sábio, ele fazia isso. Mas ele utilizava o quê? As coisas do dia a dia. O que tinha no dia a dia? Naquela época não tinha celular, não tinha TV, não tinha nada. Então ele fazia o quê? Usava o que tinha no ambiente. E aí ele começa a falar sobre a parábola da semente, que ela está em Marcos, capítulo 9, versículo 26 a 29. Então, o que fala a parábola? O reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra. Dorme, levanta-se de noite e de dia, e a semente brota e cresce, sem ele o perceber. Pois a terra por si mesma produz primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão abundante na espiga. Quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice porque é chegada a colheita. Então vamos analisar. Isso aqui, eu vou ser igual Jesus, eu não trouxe uma espiga de milho, eu trouxe uma laranja. Então vou contar uma história para vocês. Essa laranja, todo mundo já cortou uma laranja, né? Descascou uma laranja, cortou uma laranja e viu que dentro da laranja tem sementes, né? Quantas árvores tem dentro dessa fruta? A gente não sabe. Quantas sementes a gente tem aqui? A gente não sabe. Quantas dessas sementes vão produzir? A gente não sabe, né? Ninguém sabe quanto tem. Quando a gente planta uma dessas sementes, vamos supor, a gente tirou todas as sementes dessa laranja e faz de conta que tem 10 sementes aqui dentro. A gente planta. Todas essas sementes, elas vão produzir? Vão virar uma árvore de laranja? E se elas produzirem, quantas laranjas esse pé vai dar até ele acabar a missão dele? Porque assim como a gente, a árvore, ela vai crescer, vai dar flores, vai dar frutos, e um dia ela vai parar de produzir e ela vai acabar morrendo, né? Então, se a gente olha o passo a passo que Jesus colocou aqui, olha, a gente pega a semente, joga na terra para plantar. Daí a gente deixa a semente lá debaixo da terra. Quantas vão produzir? Não sabemos. A gente não sabe. Então, a gente fica na expectativa do que vai acontecer.
Então a gente dorme, acorda, dorme, acorda. Quem já plantou uma sementinha na vida, pelo menos de feijão na escola? Quando a gente planta na escola, né? A gente fica lá no algodãozinho e fica todo dia olhando. Ai, ela cresceu, ela cresceu, ela cresceu. A gente fica assim, né? Esperando. E ela vai produzir. Daí a gente olha para o amiguinho assim, né? O amiguinho tá lá, a sementinha dele desse tamanho assim, né? E a nossa assim, né? E a gente olha para a semente, cresce, cresce. De repente ela murcha. A gente tem que começar tudo de novo a experiência, né? Mas ela vai crescer, se não for essa, a gente põe outra. Então a gente vai esperando no tempo certo para ela produzir. Depois a terra por si só ela vai fazer o trabalho, né? Se a gente joga uma semente no chão, como a gente vê às vezes no meio do mato, sem fazer nada, aparece um pé de abacate, né? Ou aparece uma pitanga. E a gente às vezes nem jogou no quintal da gente, de repente do nada aparece assim, a terra fez o trabalho sozinha de fazer produzir. E quando, no caso aqui de Jesus, ele colocou o milho, porque o milho, depois que ele produz, ele vai secar e vai cortar, para começar tudo de novo o processo. A nossa laranja, a gente não vai cortar ela tão rápido, ela ainda vai produzir bastante. E essa laranja, uma única semente, ela vai produzir milhares de laranjas. E se a gente pensa na gente, quantas sementes a gente produziu até agora? Porque todos nós que estamos aqui numa casa espírita, nós sabemos que nós nascemos simples e ignorantes e vamos evoluindo de encarnação em encarnação até chegar à perfeição relativa. Por que relativa? Porque perfeito é Deus, né? Então a gente vai chegar próximo, mas a gente não chega à perfeição. Jesus chegou à perfeição relativa. E o nosso modelo e guia é Jesus. Por isso que ele veio aqui, contou as histórias que a gente vai reproduzindo. E a história da maçã, da laranja, a gente reproduz no nosso dia a dia, né? Só que de encarnação em encarnação, primeiro eu vou ser aquela sementinha que não vai florescer, não vai crescer, vai ficar lá na terra. Depois eu vou, para a próxima encarnação, eu vou sair só um brotinho para cima. E daí depois eu vou morrer. E assim eu vou indo. E cada vez que eu vou crescendo, eu vou desenvolvendo as habilidades necessárias da evolução. Eu vou desenvolvendo a minha moral. Eu vou desenvolvendo as asas que a doutrina fala que é a asa do conhecimento e a asa da moral. Não tem como eu melhorar intelectualmente, com conhecimento, com várias coisas, e a minha moral não evoluir. Então eu tenho que ir evoluindo aos pouquinhos, de encarnação por encarnação. Daí quando a gente começa a estudar a doutrina, né, a gente fala assim, tá, já vivi 365 mil encarnações, não sei quantas a gente viveu, tá, é só um número. Então agora que eu já sei que em cada encarnação eu vou melhorando, eu tenho que resolver todos os BO nessa encarnação, né? A gente não faz isso? E daí dá o quê? Pânico, desespero, porque eu quero ser igual a Jesus, rápido, né? E eu vou conseguir? Daí eu vou cair no processo. Começo e caio. E daí fico muito bravo. E vou recomeçar de novo. Só que a hora que eu entendo que é um processo, fica mais fácil. A gente está aqui, ó, no dorme e levanta. A gente, durante o dia, a gente está tendo as nossas experiências aqui, convivendo com as pessoas que a gente vive no nosso dia a dia. E daí, a doutrina fala que quando a gente dorme, o nosso espírito, ele vai também fazer aprendizados no mundo espiritual. Então, a gente está constantemente aprendendo e colocando em prática na nossa vida no dia a dia e também de encarnação para encarnação. A hora que chega o momento da gente ir embora, a gente vai embora. E quando a gente nasce, a gente tem outras oportunidades de evolução. Então, se a gente pensar, o agricultor, ele vai representar cada um de nós que planta sementes na nossa vida, ou seja, através das boas ações, da busca espiritual, do trabalho e do cuidado. A semente simboliza o reino de Deus,
processo espiritual que nasce em nosso interior. Também as pequenas ações que fazem no dia a dia. O crescimento misterioso, Jesus nos ensina que o desenvolvimento espiritual não depende apenas do nosso esforço consciente, mas muitas vezes das ações que crescem invisivelmente até o tempo certo que amadurece. Então a gente nasce lá pequenininho, igual ele, menorzinho, né, que você. A gente vai crescendo, crescendo, crescendo. E cada vez que a gente cresce, a gente vai aprendendo coisas novas. E cada vez que a gente vai aprendendo, a gente tem a possibilidade de ir arando a nossa jornada, né? Transformando ela, deixando ela um pouquinho melhor. Porque cada um de nós, como jardineiros da nossa vida, a gente tem a possibilidade de todo dia ir lá e colocar um pouquinho de água na nossa semente. O que é a nossa semente? São as nossas ações. Então, o que eu estou jogando ali? Eu estou jogando um pouquinho de água, um pouquinho de adubo. Para quê? Para ela crescer e ficar linda. Ou seja, as minhas virtudes, elas melhorarem. Eu me tornar um ser humano melhor, né? A função de Jesus é fazer o quê? Nos dar suporte. Mostrar que às vezes em coisinhas pequenas a gente vai estar crescendo. E vocês não achem que só evolui aquela pessoa que está sempre fazendo bem. Porque todos nós, independente de como nós somos, nós temos sempre a semente do amor de Deus dentro do nosso coração. Então até aquela pessoa que ela é mais difícil, que às vezes a gente fala assim, nossa, aquela pessoa ali ela não tem nada de bom. Aquela pessoa que a gente olha que não tem nada de bom, alguma coisa boa ela tem. A semente do amor de Deus existe dentro dela. Só falta às vezes jogar um pouquinho de água para ela poder florescer. Pode ser que ela não consiga demonstrar o amor para todas as pessoas, mas alguma coisa ela ama nesse planeta, nem que seja um objeto. E daí, de encarnação em encarnação, ela vai aprendendo a desenvolver o amor de verdade. Ela vai aprendendo a desenvolver o respeito com as pessoas. Ela vai desenvolver aquilo que Jesus veio nos ensinar conforme ele esteve aqui na Terra. Então, quando Deus criou todos nós, ele sabia que ele não estava errando. Ele estava criando um ser que ia, no momento certo, chegar à perfeição. Então, isso mostra também a confiança que Deus tem em nós. Que às vezes a gente não tem essa confiança. A gente pensa assim, eu não vou conseguir. Eu não posso. É difícil. E eu não vou conseguir perdoar. Eu não vou conseguir aceitar aquela pessoa do jeito que ela é. Eu não vou conseguir ter a paciência que eu preciso. Eu não vou conseguir realizar algum sonho que eu tenho. Por que eu não vou conseguir? Se Deus confia que eu vou conseguir. Se Ele não confiasse, Ele não dava a oportunidade da gente estar aqui. E vivendo o momento que a gente está vivendo hoje. Tendo a oportunidade de desenvolver as experiências de hoje. Convivendo com as pessoas que a gente convive. Que nem sempre são pessoas fáceis. Vai dizer que alguém tem aqui uma família de comercial de margarina. Aquela família linda, no café da manhã, senta todo mundo junto. A mãe está lá toda feliz, fazendo café da manhã, sorrindo. O pai está pondo a mesa. E as crianças estão todas em silêncio, esperando café da manhã. Daí ela fala assim, mamãe, põe mais um pouquinho de café aqui para mim, por favor. Daí, pausa para tomar água. Daí, a mãe vai toda sorridente, calma e feliz. Pega lá aquele ovo perfeito e coloca sobre o pão. Passado margarina, aquela coisa linda. É assim o café da manhã da casa de vocês? É? Mais ou menos? Quando meu filho era pequeno, né? Eu tenho um filho só. Café da manhã era assim. Durante a semana, era correndo para ir para a escola, né? Vamos, filho, vamos. Daí ele saía com a mochila carregando comida, assim, comendo pão, assim. Final de semana, também era calmo e sereno. Eu fazendo café, ele correndo para lá e para cá com gato, com cachorro, bagunçando.
Marido assistindo Globo Esporte. Né? É assim. Quando a gente tem mais de um filho, eu lembro quando eu era pequena, que daí tinha eu e mais 3 irmãos, a minha mãe, coitada, fazendo lá as coisas, meu pai fazendo as coisas dele, porque meu pai era uma pessoa que só era mais assim, ele gostava de fazer churrasco. Era a única coisa que ele ajudava minha mãe a fazer, só. E a gente, os 3, mais ou menos na mesma idade, toda hora, mãe não sei o que, mãe não sei o que. Daí vem um, puxa o cabelo do outro, daí o outro reclama, e daí o outro grita. E era assim um caos. E acho que a maioria das nossas casas é um caos assim, né? É que a gente não sai falando para todo mundo não, né? A gente fica quietinho. Mas, quando cresce, a gente começa, ao invés desse caos do café da manhã, a gente começa a descobrir que aquele irmão que está conosco, aquela mãe, aquele pai, as pessoas que fazem parte da nossa vida, elas não são tão perfeitinhas assim, né? Que a gente tem coisas para aprender ali. Ali a gente tem que aprender a amar, a gente tem que aprender a entender, a gente tem que aprender a aceitar. E a gente começa a perceber que a nossa relação com a família não é uma coisa tão fácil. E quando a gente vem estudar a doutrina, a gente começa a entender o porquê que aquele pai é daquele jeito, porquê que aquela mãe é daquele jeito, porque aquele filho é daquele jeito, porque aquele filho fez não sei o quê, porque aquele pai... A gente começa a entender por quê. É no núcleo familiar que a gente vai conseguir aparar as arestas, resolver os BOs de outra encarnação, as dificuldades de relacionamento que a gente teve. E daí a gente tem a oportunidade, assim como a semente, nascer de novo e naquele núcleo começar a produzir os frutos da paciência, do amor, da aceitação, do respeito, de entender o outro como ele é. Então a gente vai primeiro exercitando isso na nossa casa, depois no ambiente de trabalho, depois nos outros lugares que a gente convive. E a gente vai aceitando os outros com a diferença que ele tem. E a gente vai entendendo que os outros são difíceis e nós também. Que é tão gostosinho falar assim, né? Minha mãe é difícil, meu pai é difícil, meu irmão é difícil. Mas quando alguém fala, você é difícil, eu não, eu sou uma pessoa tão fácil. Olha que voz serena, né? Sorriso bonito. Não, mas todo mundo é difícil. Todo mundo. Não existe ninguém fácil nesse planeta. Porque se fosse fácil, já tivesse resolvido tudo, a gente não estava aqui. Né? Éramos seres missionários que estaríamos levando a paz, o equilíbrio, mas não é. A gente também leva o caos onde a gente está. A gente precisa lembrar disso. Quanto tempo eu tenho ainda? Aplicação na vida. Quando a gente pensa nas parábolas de Jesus e todo o ensinamento do Evangelho, se ele está ali no livro, ele não tem serventia. Ele vai ser uma coisa para o dia a dia. A gente vai ler e não vai colocar em prática. Então a gente tem que pegar os ensinamentos de Jesus e colocar na nossa vida. Como que a gente coloca? Confiança no processo. Quando a gente plantou a semente, a gente não confiou que ia nascer? A gente confiou, né? Vai nascer. Vai demorar? Vai. Vai estar embaixo da terra? Vai. Mas vai nascer. Quem já fez uma horta e as plantas não foram para frente? Minha mãe plantou coentro esses dias. Plantou, como ela fala, uma leira de coentro. Eu acho que ela plantou umas 100 sementes. Das 100 sementes, nasceu 10. Das 10, morreu. No fim, ficou um pé de coentro só. Ela ficou toda frustrada. Mas ela teve esperança, né? Então, a gente saber esperar é necessário. É o processo da nossa vida. A gente não vai conseguir resolver tudo nessa encarnação. Mas escolhe uma coisa. Escolhe uma pessoa ou uma situação que você tem uma dificuldade maior. E começa a trabalhar ali. Com amor, com atenção, com respeito, com carinho. Entendendo que vai ser um processo. Quando a gente é criança, é só a gente lembrar, a gente nem sentava quando era bebezinho, né? A gente dependia da mãe para mamar, depois a gente aprendeu a sentar, depois a gente começou a ficar em pé segurando, engatinhar, tem criança que nem engatinha, né? Que segura assim na cadeira, e depois a gente começou a andar. A gente já saiu andando de uma vez? A gente caiu, levantou, até conseguir. Daí a gente conseguiu parar em pé assim,
daí dá um passinho, daí volta, cai, levanta. É um processo. Hoje alguém pensa para andar? Não. É automático. Então, precisa desse processo em tudo na nossa vida. Precisa ter paciência e confiar que vai dar certo. Às vezes vai estar meio complicado, às vezes vai demorar. Mas se a gente acredita, vai dar certo. A gente tem que ter paciência e perseverança. Se a gente não tiver paciência, nada nessa vida vai dar certo. Alguém já fez bolo aqui? Alguém já esqueceu de colocar fermento no bolo? Daí quando a gente não coloca fermento no bolo, faz o quê? Camurcho, né? A gente tem duas opções. Falar que o bolo não cresceu, ficou murcho, né? Deu errado, solou, olha só, que porcaria que ficou esse bolo, vai e taca no lixo. Tem essa opção, não tem? E tem outra opção, não deu certo, próxima vez eu coloco fermento. Mas enquanto eu não coloco fermento, sabe o que eu faço com ele? Olha, gente, que lindo, eu fiz um brownie. O que é um brownie? Um bolo solado. Chique, né? Falar, eu fiz um brownie de chocolate. Mentira, fez um bolo solado. A gente pode fazer isso. Aprender com o processo, aprender no caminho. Tudo bem, o bolo não deu certo, mas eu vou jogar ele na parede? Não vou jogar ele na parede. Eu uso ele de uma outra forma. Tudo bem, eu não consegui ter paciência agora, nesse momento. Gritei, me espernei, tá? A próxima vez, antes de eu gritar, respira. Na próxima vez, faz uma prece. Na próxima vez que não conseguiu, sai correndo. Mas é um aprendizado. É ter paciência e perseverança, entendendo que esse processo às vezes vai ser dolorido. Às vezes eu não vou conseguir nessa existência. Às vezes eu não vou conseguir fazer um bolo de caixinha. Quem conhece alguém que não sabe fazer bolo de caixinha? Eu conheço. Não consegue, a pessoa consegue fazer várias coisas, mas não vai conseguir aquilo. E tá tudo bem. Eu vou me desesperar por isso? Não. Peço para a vizinha fazer, peço para a mãe, compro no mercado, resolve. Não dá dessa vez, não adianta ficar lá, tentando. É aceitar o processo. Aceitar que às vezes a gente não consegue mudar alguma situação da nossa vida. Aceitar que mesmo naquela mudança, Deus está agindo da melhor forma para a gente. Tudo bem que eu não entendo agora o que é, mas lá na frente eu vou entender o porquê que eu passei por isso. E não pode esquecer de continuar plantando, tá? Porque uma hora vai dar certo. Se não for agora, na próxima encarnação. E deixa Deus agir na vida da gente. A gente deixa Deus agir na vida da gente? Quem que deixa? Hein? Vocês deixam? Ninguém responde, né? Coisa feia. Deus está vendo. Tá? Deus está vendo. A gente fala assim, confio em Deus. Entrego para Deus esse problema. Deus, faz o melhor por mim. Eu sei que você vai fazer o melhor. Mas eu quero que seja assim. Tá? Não pode ser desse jeito. Se não for desse jeito, você não está me ouvindo. A gente não faz isso? Todo mundo faz. Porque a gente fala que a gente confia, mas quando não sai como a gente quer, a gente fala que Deus não está olhando por nós. Deus não curou aquela pessoa que estava doente. Deus permitiu que aquela criança voltasse para o mundo espiritual antes da hora. Deus permitiu que eu perdesse o emprego. Deus permitiu que a minha relação acabasse. Deus não me ama. Ele olha os outros como existem pessoas felizes e eu tão infeliz. E eu falo que eu deixo Deus agir na minha vida. Só que a gente não entende quando a gente olha somente nessa encarnação
que aquela situação que eu estou vivendo hoje, ela é necessária para a minha evolução. Ela é necessária para eu desenvolver habilidades. Ninguém veio pagar nada aqui na Terra. Se alguém um dia falou para você que você está aqui pagando, não. Porque Deus não é bom e justo? Se Ele é bom e justo, Ele não vai ser um cobrador. Ele vai te dar possibilidade de reparar erros que você fez, que cada um de nós fez, por escolhas erradas, por imaturidade que nós tivemos. Porque a gente faz escolhas na vida de acordo com o conhecimento que nós temos no momento. Se a gente sabe que é errado, a gente tem a consciência de que é errado, a gente vai errar? É muito difícil, né? Se a gente ainda sabe que esse erro que a gente vai fazer hoje vai voltar para mim no futuro, vai repercutir no futuro para mim, às vezes muito dolorosamente, a gente vai fazer? É muito difícil. Muitas vezes a gente vai errar por ignorância, ou seja, falta de conhecimento. A hora que a gente aprende, a gente não vai errar tão grande assim. Nessa encarnação, às vezes a gente faz escolhas equivocadas. A maioria das vezes a gente faz equivocadas, né? Mas aí quando a gente erra, a gente entende, a gente não faz de novo. É igual pegar uma rua, a gente está dirigindo. A gente pegou uma rua errada. Vai andar 10 quilômetros a mais. A gente vai voltar pelo mesmo caminho que está errado? Não. A gente vai acertar a rota. Então, todo erro que a gente tem é a possibilidade de aprender com ele. Então, Deus, Ele fala assim, bem, você errou aqui assim, né? Então, como que a gente vai resolver? A gente mesmo escolhe o caminho a seguir. E a gente vai reorganizando a rota. Então, o que a gente está enfrentando hoje é somente reflexo daquilo que a gente já fez. Se a gente joga uma bola para o alto, ela vai ficar lá em cima? Não, ela vai cair. Se a gente plantar, como a gente falou da laranja, se eu plantar as sementinhas da laranja, eu vou conseguir colher abacaxi? Morango? Uva? Não. Então, o que eu plantar é o que eu vou colher. É justo ou injusto? Justo. Então, Deus está cobrando alguma coisa de mim? Não. É eu que não aprendi e preciso passar de novo pela situação. E quando a gente entrega, a gente coloca a sementinha ali e espera. Às vezes, na vida, a gente vê a nossa situação e acha que nada está bom, que nada está mudando, que a vida está toda difícil, está toda complicada. A gente olha ao redor e vê só B.O. Quem já viveu assim? Sabe quando tudo está ruim? Né? A gente fala, meu Deus do céu! Eu brinco assim, que onde eu estava com a cabeça quando eu peguei o meu planejamentinho reencarnatório e coloquei lá, eu quero isso aqui, eu quero aquilo ali, porque todo mundo escolheu, tá? Não pensa que a gente foi jogado aqui na Terra e é assim. Não, a gente escolhe. Eu coloquei lá no meu planejamento reencarnatório 30. Quando eu passo por um dos BOs que eu mesmo escolhi, eu reclamo e falo que Deus é ruim, né? Então, a entrega, aquele momento difícil que eu estou passando hoje, que está doendo, que eu não vejo solução, ali daqui a pouco vai começar a florir. Daqui a pouco eu vou perceber que aquele momento desafiante que eu passei foi que me deu força para viver e chegar até aqui hoje. Se eu tirar o meu pai ou minha mãe da minha vida, porque eu acho que o pai e a mãe dos meus amigos são melhores, se eu for criado por eles, eu não vou ser a pessoa que eu vou ser hoje. Se eu não passar pelos relacionamentos amorosos que eu passei em toda a minha vida, eu não vou ser a pessoa que eu sou hoje. Se eu não tiver os filhos que eu tive, eu não vou ser a pessoa que eu vou ser hoje. Se eu não tiver a profissão que eu tive, eu não vou ser a pessoa que eu sou hoje. Porque tudo que eu vivi até agora fez com que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje.
Todos os momentos felizes que eu vivi e todas as dores me tornou a pessoa que eu sou hoje. Se eu não tivesse passado por isso, eu seria qualquer outra pessoa. Poderia ser a Toninha, por exemplo. O Jaci. Poderia ser qualquer outra pessoa, não seria eu. Eu não teria a minha história para contar. E eu acho que todo mundo, se a gente sentar aqui, vamos fazer um bate-papo de história? Todo mundo tem história diferente para contar. Que foi essa coleção de histórias que fez a gente ser o que a gente é hoje. E não o hoje dessa existência, que aqui vocês estão vendo a Márcia. Mas o espírito imortal, que outra encarnação foi Josefa, foi Maria, foi João, foi Pedro, foi Antônio, foi qualquer outra pessoa. Em outro momento. E que de encarnação em encarnação foi acumulando aprendizados e chegou à pessoa que está aqui hoje. E cada um de vocês tem essa bagagem, escondidinha nas caixinhas do subconsciente, que a gente não acessa, mas quando a gente estuda a Joana, a gente começa a entender, né? Que nós somos a coleção de aprendizados que nós tivemos durante a vida. Então, se a gente pensar em todos os momentos desafiantes que nós tivemos até agora na nossa existência, e mostrando que esses momentos moldaram para a gente chegar até aqui hoje, algum de vocês tirariam esses momentos e deixariam só os momentos felizes? Não. A gente valoriza os difíceis. Se a gente olha para trás, a gente teve mais momento feliz ou momento triste? Momento triste. Minha vida foi pesada, gente. Se eu sentar aqui e contar para vocês, vocês vão chorar. Vai acabar o papel higiênico daqui de tantas lágrimas que vocês vão soltar. Isso é desesperador. Mentira! Quanta coisa a gente viveu? Feliz? Muita? Quer exemplo? Todo mundo levantou da cama hoje? Sim. Todo mundo chegou aqui? Sim. Antes de sair da cama, vocês levantaram, vocês viram que tinha sol lá fora? Sim. Todo mundo fez xixi? Sim. Todo mundo tomou café? Alguns sim, alguns não. Né? Mas água alguém tomou? Tomou. Se não tomou café, com certeza, quando chegar em casa, vai comer alguma coisa. Né? Todo mundo conseguiu andar até aqui? Sim. Agora vamos mudar o cenário. Tem pessoas hoje que não conseguiram tomar um café, porque elas não podem comer. Que morrem de vontade de tomar um cafezinho preto, aquele pretinho básico que todo mundo gosta, mas não pode. Tem muitas pessoas que quiseram sair da sua cama, mas não conseguiram, porque não conseguem andar. Tem muitas pessoas que hoje queriam ter visto o sol e não conseguem. Não conseguem por algum momento da vida conseguiram enxergar, hoje não conseguem mais. Tem algumas pessoas que não conseguem fazer xixi. É feio falar fazer xixi, né? Mas é verdade. Não consegue. Que precisa ficar preso numa máquina de hemodiálise para o corpo poder limpar as impurezas. E a gente agradeceu por isso? Não. Todos os dias, se a gente hoje tem 2 anos ou a gente tem 50, 80 anos, e a gente consegue fazer todas essas funções que eu falei agora, nós somos super felizes. E a gente não agradece aos pequenos detalhes da vida. A gente pode sair daqui e ficar ali tomando um solzinho, né? Mas tem pessoas que não conseguem essas pequenas coisas. Como a gente coloca isso no nosso dia a dia? Porque a gente falou até agora da parábola, de coisas que a gente convive, mas lembra que eu falei, se os ensinamentos de Jesus estiver dentro do livro, não adianta eu decorar. Mateus capítulo 25, versículo 12, não adianta. Não adianta eu falar lá, Lucas capítulo 12, versículo 13, falando isso, não adianta. Se eu não viver, que era o que Jesus fez, ele poderia ter explicado lá tudo certinho que tinha que fazer, mas ele fez através de ensinamentos do dia a dia. Então, como eu faço isso na minha vida? Cultive a confiança. Por mais que a vida esteja cheia de perrengue, acredita que vai dar certo. Primeiro passo é acreditar. Depois de acreditar, fazer por onde isso funcionar.
Aceitar, ter resiliência, de tem coisas que a gente consegue mudar e tem coisas que não consegue mudar. Aquilo que eu não consigo mudar, tudo bem. Não consigo. Eu não consigo mudar a morte, eu não consigo mudar uma doença grave, eu não consigo mudar uma separação, eu não consigo mudar um acidente, isso eu não consigo mudar. Se eu não consigo mudar, o que eu tenho que aprender com aquilo? O que aquilo está tentando me ensinar? E tirar aquele papel de vítima, que, ai meu Deus, eu estou passando por isso. Não. Faz como a gente faz com um amigo nosso, quando está passando por alguma coisa difícil, que ele fala assim, então, estou passando por isso aqui, que conselho você me dá? Com certeza você tem um conselho ótimo para dar para o amigo, não tem? E por que a gente tem para o amigo e não tem para a gente? Então faz esse papel de amigo. Olha a situação, bem, é isso, eu posso mudar? Não posso. Então o que eu vou fazer com isso aqui? Isso, não consigo fazer agora, ó, vai ficar aqui no cantinho do pensamento pensando. Depois eu volto aqui para olhar para você. Se não dá para olhar, eu deixo. No final do dia eu olho de novo. Às vezes eu vou ter que deixar ali o negócio pensando no cantinho do pensamento um mês. Só que quando eu olhar, vai ter a solução. Porque eu confiei no processo. Eu cultivei a esperança. Joana de Ângeles nos fala que o processo de crescimento espiritual é como o desabrochar de uma flor. Ela não acontece de uma vez, mas por meio de estágios que exigem paciência e perseverança. Vocês já perceberam que é época de ipê? Quem gosta de ipê? Gente, eu sou apaixonada por ipê. Daí, agora, no finalzinho do inverno, os ipês estão todos floridos. Vocês já prestaram atenção no ipê? A partir de hoje, vocês prestem atenção. Eles estão todos floridos, estão lindos, né? Mas antes de chegar na floração, a árvore está exuberante, toda cheia de folha, bem verdinha, aquela árvore linda. Eu tenho uma no meu quintal, e é bem grandão. Daí ela está cheia de folhas. No meio do inverno, assim, as folhas começam a cair. E vão caindo, caindo, caindo. O bichinho fica feio. Depenado que eu falo, gente. Fica depenado. O bichinho fica só os galinhos assim, ó. Mas tá lá, firme e forte. Daí eu olho para ele e falo, oi meu bem, tudo bem? Já caiu todas as folhas aí? E o processo vai. Esfria muito. Presta atenção ano que vem. A hora que tiver muito frio, esses dias não teve umas noites geladas? Não sei aqui, mas lá em Cotia chegou a 3 graus, que tinha gelo em cima do meu carro. Um frio danado. Nesse frio danado apareceu uma flor de ipê. Uma. Eu olhei para ele olhou para mim, eu olhei para ele olhou para mim, eu falei, obrigada, você já me deu a primeira flor do inverno. Passou. Depois teve na outra semana, fez um calorão danado, eu falei, ixi, esse ipê não vai florir não, né? De repente, tchum, a temperatura caiu de novo. Passou 2 dias, ele estava todo florido. E foi florindo, 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 então ele está lindo. Eu devia ter trazido a foto dele, né? Nem pensei. Ele está todo florido. E o chão da minha casa está parecendo um tapete amarelo. E é muito interessante que eu percebi que eu achava que as flores caíam sozinhas, mas não cai sozinha. Cai sozinha, mas tem uma ajuda na minha casa. As maritacas vão ali e pega. Corta a florzinha, chupa ali os néctares que tem ali e ela solta. Então, além dele cair sozinho, eu tenho a ajuda das maritacas. Então, meu tapete está a coisa mais linda da minha casa. Depois que caírem todas as flores, ele fica lá. Meio estranho, porque as flores não nasceram ainda. Só que ele vai ficar cheio de dedos, assim. Esses dedos são as sementes. Muitas sementes. Se a gente abre a vagem que tem, cada vagem tem muita semente, gente. Muita, 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 muita. E essas sementes, elas são levinhas, não é uma semente pesada.
Então, conforme ela vai amadurecendo, essa vagem, ela se abre, e daí essas sementes elas são levadas pelo vento e vão produzindo mais ipês. A gente pode tirar elas e plantar, ou a gente pode deixar a natureza fazer a parte dela. Ela ainda não está bonita, porque caíram as flores, está cheio de semente, as sementes se abriram, então ele está meio troncho, como eu falo assim, né? Daqui a pouco ele começa de novo o processo de ficar lindo, cheio de folhas. E você olha e fala, nossa, que árvore frondosa. Mas se você olha, há 3 meses atrás, você achava que ela tinha morrido. Ela estava seca, porque não tinha uma flor, uma folha. E assim é a nossa vida. Vão ter momentos que a gente vai estar exuberante. E vão ter momentos que a gente vai estar, capenga. Sabe aquela coisa? Xoxo, capenga? Xoxo, capenga, né? Mas, com fé e esperança, a gente vai florescer de novo. Como Joana fala, não é várias flores por vez. Eu falei do ipê, mas se a gente olhar rosa, se a gente olhar orquídea, a gente olhar qualquer planta, ela não vai florir de uma vez. Vai ser florzinha por florzinha. E a gente é de encarnação por encarnação. A gente precisa ter paciência nas pequenas ações. Nenhum de nós aqui é missionário ainda. A gente não vem aqui com uma missão gigante, igual Jesus veio, igual Divaldo veio, igual Chico veio. Não. Quem sou eu? Na fila do pão eu sou? A Márcia? Só. Mas eu, pequenininha, tenho a minha missão. E cada um de vocês tem a missão de vocês. Seja no lar de vocês, seja no ambiente de trabalho de vocês. Ninguém aqui nasceu em vão. Todo mundo tem uma função. Todo mundo veio desenvolver alguma habilidade aqui. Então, nas pequenas ações do dia a dia, a gente pode fazer a diferença na nossa vida e na vida das pessoas. Seja num bom dia, que a gente dá mais um bom dia, não um bom dia, né? Aquele abraço que eu brinco, apertado, gostoso. Sabe quando a gente está precisando de um carinho? Tem aquelas pessoas que dão aquele abraço assim, xoxo, né? E tem aquelas pessoas que dão aquele abraço gostoso, que eu brinco aquele abraço de esbugalhar os olhos, sabe? Assim. Diz que não é bom esse abraço. Tem pessoas que pegam na mão assim, né? Tem pessoas que fazem assim. Então seja intenso na vida. Alguém já viu falar que Jesus foi mole? Não. Jesus era intenso em tudo que ele fazia. Ele pede intensidade para a gente no nosso viver, nas pequenas ações. Para o carro para uma pessoa atravessar na frente, ajuda alguém a carregar uma sacola, ajuda alguém a sentar quando tem dificuldade, deixa alguém passar na fila se for necessário. Pequenas ações do dia a dia, pode para a gente não ser nada, mas pode fazer a diferença na vida de alguém. Dá um bom dia para a pessoa do caixa do supermercado, ou para o cobrador de ônibus. Hoje a gente vive no mundo do celular que a gente fica o tempo inteiro assim, ó. Antigamente a gente sentava no ônibus, a gente batia papo com as pessoas, a gente fazia amizade. Quem nunca fez amizade no ônibus? Era bom, né? A gente esperava, ai, será que fulano vai estar aqui? Não sei o quê. Agora o máximo que a gente faz no ônibus, sabe o que é? A pessoa está lá, o ônibus está lotado, a pessoa está mexendo no celular, a gente está lá para ver, ó, o que está acontecendo no celular da pessoa. Né? A gente não conversa com a pessoa, mas a gente quer saber o que está acontecendo. Tem gente que acompanha a novela do dia a dia no celular da pessoa. Hoje a pessoa está falando com fulano, amanhã com Beltrano. A gente vai se fechando, vai vivendo numa bolha. E a nossa intensidade de viver, ela vai desaparecendo. A gente precisa ter paciência nos processos naturais da vida. Nós nascemos, crescemos e um dia a gente vai voltar para o mundo espiritual, porque a gente é um espírito imortal vivendo uma experiência na Terra. Só isso. Isso aqui vai passar. Mas a gente tem que entender que cada momento que a gente está aqui, vão ter processos que a gente vai ter que ter paciência muitas vezes. Assim como a gente espera, eu espero o ano inteiro para o meu ipê florescer, a gente vai esperar por várias coisas na nossa vida. Então precisa ter paciência e entender que essa dor que a gente está vivendo, ela vai passar. Esse momento difícil vai passar. O sol, ele nasce todo santo dia. E mesmo quando ele não está brilhante igual hoje, ele está atrás das nuvens, a gente sabe que ele está ali.
Ou seja, todos os dias Deus está falando, olha, você não está sozinho, eu estou aqui com você. Então acredita no processo, espera, confia no invisível. Não faz como a gente brincou aqui, Deus me ajuda, mas faz desse jeito aqui, você não está colaborando, né, Deus? Não, não é assim. Às vezes a gente vai falar, às vezes a gente precisa fazer uma coisa que a gente não faz. Chamar Deus para tomar café. Alguém já tomou café com Deus? Como assim, Márcia? Deus, vem cá. O negócio é o seguinte. Ai, Márcia, mas eu vou falar assim com Deus, vai? Alguém conhece você melhor que Deus? Nem você conhece você tão bem quanto Deus. Nem você. Nenhum de nós conhece. Porque Ele sabe tudo que existe dentro de nós. Só que Ele não vai vir aqui e vai falar assim, olha, situação que você tem que fazer é isso aqui, ó, você tem que mudar isso, isso, isso. Ele não vai fazer isso. Não vai. Porque existe um negócio que chama livre-arbítrio. A gente tem opção de escolha. Só que às vezes a gente se perde no meio do caminho. Chamar Deus para tomar um café e falar, vem cá, vamos conversar. Tá difícil, cara. Tá complicado. Cada um fala como quer. Porque Deus, para mim, Ele é único. Eu posso falar, Deus, por favor. Ou eu posso sentar Ele para tomar um café com Ele. Na intimidade. Tá difícil? Qual o caminho que eu sigo? Por onde que eu tenho? Eu tô pensando em desistir. A hora que eu falo, tô pensando em desistir, o coração da gente vai falar, não desiste não. A gente sente Ele falando com a gente. E se eu não conseguir sentir Ele falando comigo, a gente pode ter certeza que vai ser na fila do mercado, vai ser numa música, vai ser numa placa lá no caminhão, vai ter a solução daquele problema. Vai ser dentro do nosso coração. Vai ser um livro que a gente abre, a gente vai encontrar soluções desse problema. Quando a gente pede para tomar café, Ele vai resolver para a gente, dando a opção de escolha. Então mantenha essa fé verdadeira nele. E cuidado consigo mesmo. Gente, a gente precisa se amar. Amar essa existência, amar o momento que a gente está aqui. Jesus falou assim, pegou todos os mandamentos que tinha e falou, são só 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu não consigo amar a Deus se eu não me amo. Eu não consigo amar o próximo se eu não me amo. Eu não consigo amar o próximo se eu não amo a Deus. É uma tríade. Porque eu faço parte do processo de evolução do próximo, assim como o próximo faz processo da minha evolução. E Deus está olhando por todos nós. Ele ama aquele que é mais bonzinho do universo, até aquele que é mais ainda rebelde. Ele me ama do mesmo jeito que Ele ama a plantinha que está ali fora. Que todos são criações divinas. Então, se amar é muito importante. Aproveite a colheita. Por mais difícil que seja, aproveite as oportunidades que você tem de aprendizado. Cada um de nós tem a oportunidade de aprender com o que a gente está vivenciando. Cada um de nós, quando a gente sair dessa existência e for para a próxima, e as nossas caixinhas, ela vai fazer com que a gente seja um ser humano melhor. E por mais que a gente ache que não, hoje nós estamos vivendo a melhor versão da nossa existência. Nós estamos tendo mais conhecimento, nós estamos um pouquinho mais evoluídos. Então, olhar com carinho esse nosso processo é importante para a gente crescer um pouquinho mais. E agora? O que a gente está plantando hoje? Quais sementes a gente está jogando pelo caminho? O que a gente está espalhando e o que a gente quer colher? Se a gente está plantando as sementes de amor, de paciência, de carinho, o que a gente vai receber? Se a gente está plantando as sementes de ódio, de rancor, de raiva, o que a gente vai receber? Então são escolhas nossas. É o livre-arbítrio, é o conhecimento que a gente vai tendo. E a doutrina, ela nos mostra isso. Ela não coloca a gente como um mero espectador. Nós somos protagonistas da nossa história aqui. Se a vida está boa, é porque eu estou andando no caminho bom. Se está cheio de perrengue, para, reflete e muda o caminho. Se não está bom, muda o caminho e vai mudando até acertar. Então nós temos essa possibilidade. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Se a escolha não foi boa, tudo bem, aceita e muda a escolha. Mas não tem como culpar o coleguinha pela minha infelicidade. Não tem como fazer isso. A gente tem que começar, através desses ensinamentos, sair da fase da infância e começar a entrar na adolescência, começar a crescer.
Então, as escolhas é o que a gente faz com os nossos filhos. Até os 18 anos eu sou responsável por você. Depois dos 18 você vai resolver seus B.O., não é assim? É isso. Enquanto a gente é uma criança espiritual, a gente vai passar pelos perrengues. A hora que a gente cresce, a gente entende que isso é uma opção de escolha e isso está servindo para o meu aprendizado. E a gente tem um grande mestre, que é Jesus, que mostrou qual caminho a gente seguir. Se deu errado, respira fundo e fala assim: Jesus, vem cá, vamos resolver isso aqui, me ajuda. E daí, olhando os caminhos, olhando as parábolas, a gente vai encontrando ali qual caminho seguir. Daí a gente vai se colocando. Hoje eu sou o semeador, hoje eu sou a semente. Se a gente pensa na parábola do semeador, eu sou o solo fértil, eu sou o pedregoso, eu sou o solo seco. O que eu sou? E daí, se eu quero mudar, começa a fazer a mudança. Devagarzinho a gente vai conseguindo. E ele acredita na gente. Como diz um amigo meu, JC é o máximo. Ele confia em nós. E que a gente possa, através dessas parábolas, dos ensinamentos de Jesus, plantar sementes de amor, de paz, de esperança no nosso coração. Que nós possamos, através desses aprendizados da nossa vida, olhar com mais carinho e atenção a esse planeta que nos acolhe. Olhando com amor a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Entendendo que cada um está no seu processo de evolução. Entendendo que todos nós estamos aqui aprendendo. Que através de tudo isso nós possamos ser mais gratos a Deus pela oportunidade de enxergar, de ouvir, de falar, de respirar, de se alimentar. Que nós possamos ser gratos por todos os aprendizados da nossa vida, pelas pessoas que nós amamos que estão ao nosso redor e também por aquelas pessoas que são mais desafiantes que aparecem no nosso caminho. Que elas estão aqui como grandes mestres para nos ensinar a amar. Que nós possamos, Pai, ser gratos pela comida que temos no nosso lar. Que nós possamos ser gratos também, Pai, pela saúde que temos e talvez também pela doença que nós enfrentamos. Que nós possamos olhar esse momento de reflexão com amor e carinho. Que nós possamos, Pai, ser sempre gratos pela oportunidade de também auxiliar o outro, que temos a todos os instantes. Que nós possamos, durante a nossa vida, semear essas sementes de amor. E se por acaso, em algum momento, nós semearmos sementes que não são tão boas, que a gente possa aprender também com esse processo, para não repetir de novo essa mesma semeadura. Pai, que essa paz que nós recebemos hoje aqui, ela possa envolver todo esse planeta que nos acolhe, envolvendo todas as pessoas com paz, amor e esperança. Que aqueles que sofrem com dores físicas possam encontrar o alívio. Aqueles que sofrem com dores emocionais que possam encontrar a esperança. Aqueles que estão voltando para o mundo espiritual que possam ser recebidos com amor e com carinho. Aqueles que ficaram aqui que possam entender esse momento. Pai, que eu possa levar essa paz, essa harmonia aonde estiver, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, gente.